tema de hoje é sobre espirulina e esporte. Como os estudos científicos tratam disso? Porque a gente percebeu que na quarentena muita gente ficou parada, muita gente não pôde praticar exercícios físicos, atividades físicas. Até hoje está muito limitado. Alguns condomínios, algumas academias estão liberando, só que está um pouco complexo. E o que acontece? Ficamos aí mais de um mês sem praticar atividade física, e quando nós vamos fazer essa prática, o que acontece? A gente quer pegar o maior peso possível, a gente quer o nosso máximo desempenho nessas atividades físicas. E o que acontece? Pode acontecer lesão. E o que a gente vai trazer hoje? Sobre como a espirulina é tratada cientificamente com relação a isso. Quais as comprovações que a gente tem? Então, você está vendo aqui a tela também. Você vai ver hoje com o Fernando Borja, com o nosso PhD cientista, como a espirulina age no aumento de massa e perda de gordura. A gente vai tratar sobre esse tema emagrecimento, ou seja, perda de gordura. Não é simplesmente diminuição de peso corporal, é perda de gordura. Porcentagem de gordura, ou seja, body fat, BF, o que você considerar. Nós vamos trazer também a espirulina, como ela age nas atividades físicas. Para quem precisa desempenhar atividades físicas de resistência, se você faz corrida, se você faz qualquer outra atividade, até mesmo natação. Como a espirulina age na recuperação muscular. Não sei se você já teve esse problema de ir na academia, malhar com muita intensidade, tudo lá, e acontecer de que no outro dia está quebrado, está muito mal, sentindo dores no corpo e não conseguir treinar. Então você faz chega com toda a intensidade e depois não consegue dar progresso às atividades físicas. E por último, como a espirulina age na melhora do desempenho muscular. Então tudo isso você vai conferir hoje com o nosso PhD Fernando Borja. O Fernando já está por aí? Já pode liberar o Fernando Borja aí, a gente já vai liberar a apresentação dele também, que está incrível. Fernando Borja, tudo bem? Está me ouvindo? Estou só aguardando aqui o Fernando. Você está me ouvindo? Isso, estou te ouvindo sim, Fernando. Ótimo, então boa noite a todos. Boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Ah, maravilha, agora apareceu sua imagem, Todo mundo quer te conhecer. Então, estão me vendo bem? Está me ouvindo bem? Tudo legal? Tá perfeito, beleza? Aqui está perfeito. Bom, pois tá, então quando quiser eu começo. Então, Fernando Borges, você está falando da onde? Eu já vou colocar a apresentação aqui para todos verem. Não dá para me ver. Ok? Ok, beleza. Quando você autorizar aí, Patrick, eu começo. Tá ok. Aqui tá ok. Quando precisar, eu passo o slide. Perfeito. Agora é com então, o pronto. senhor. Então, vamos lá. Não é? Então, boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez. E, como o Patrick falou, com essa quarentena que nós estamos passando, ela ainda não acabou, ficou ainda mais evidente a necessidade da prática esportiva. Quando a gente fala de prática esportiva, muitas vezes a gente quer ligar isso a uma prática esportiva mais intensiva, como alguém que corre, como alguém que faz bicicleta, como, enfim, que joga tênis, que joga futebol, enfim.
ou que faz uma academia. Mas a gente precisa entender que até caminhar, o caminhar também é uma prática esportiva. Então, o nosso corpo é constituído de uma massa muscular, e essa massa muscular ela necessita se movimentar. Daí a necessidade da prática esportiva, seja caminhar, seja fazer bicicleta, seja praticar corrida, natação, enfim, existe uma gama imensa de esportes e que nós, durante essa quarentena, a gente tem notado o quanto a gente necessita realmente de praticar um esporte. Agora, a prática esportiva ela exige também não só o ato em si de praticar o movimento, mas exige também determinadas prerrogativas, e uma delas, que talvez seja uma das principais, além da prática em si, é a alimentação. Porque a prática esportiva ela está associada ao mecanismo da contração muscular, ou seja, o músculo contraindo, o músculo se descontraindo ou relaxando. E nesse mecanismo fisiológico de contração, descontração, tem inúmeras componentes ou substâncias que são exigidas pelo músculo. E se o músculo não tiver essas substâncias, ele vai certamente sofrer lesões e ele não vai responder adequadamente. Daí a importância de se ter uma alimentação balanceada, uma alimentação correta, uma alimentação que não traga excessos e muito pelo contrário. E aí é onde entra a espirulina, porque, como sabemos, a espirulina é um alimento. A espirulina é o melhor alimento que existe na face da Terra. E quais são os efeitos do consumo da espirulina para um esportista? Então, próximo slide. Já vou começar introduzindo o que é que a espirulina ela faz para um esportista, para uma pessoa que pratica uma atividade, seja caminhada, seja qualquer um dos esportes aí. Então, quais são os efeitos do consumo de espirulina sobre uma pessoa que pratica esporte? Então, primeira coisa, a espirulina vai desenvolver a resistência muscular. Isso aqui é praticamente um resumo daquilo que a gente vai ver. Então, a primeira coisa, ela vai desenvolver a resistência muscular. E daqui a pouco nós vamos ver cada um desses pontos. Vamos ver por que é que a espirulina produz tudo isso que a gente está mostrando aí agora. Então, a primeira coisa é que vai melhorar a capacidade do músculo de reagir ao estímulo esportivo, ou seja, você vai poder ter mais resistência. Só que como espirulina, ela vai ter mais resistência, ou seja, ela vai poder executar o movimento por mais tempo. Por que isso nós vamos saber daqui a pouco. Outra coisa, a espirulina também vai proporcionar o crescimento da musculatura. Isso é necessário. O músculo, uma vez que ele é solicitado, ele tem que se desenvolver, ele vai se desenvolver, e esse desenvolvimento passa pela alimentação correta. E a espirulina tem aquilo que o músculo precisa para poder crescer corretamente. A gente sabe também que a prática esportiva, seja ela mais intensa ou menos intensa, sempre vai ocasionar determinadas lesões, e às vezes até o que a gente chama de microlesões, que dificultam uma vida longa do esportista. E a espirulina, ela ocasiona a recuperação muscular, seja em danos maiores ou danos menores. Todos nós sabemos, e talvez cada um de nós aqui já passou pelo sentir câimbras.
Então, comendo espirulina, o esportista basicamente não vai ter mais câimbras. Isso é uma coisa fundamental para o esportista. Outra coisa fundamental é que o tecido gorduroso dele, o tecido adiposo, seja diminuído. E a espirulina diminui o tecido adiposo. A espirulina também vai prevenir as dores. Normalmente, a atividade esportiva, como o Patrick falou, às vezes o camarada vai para a academia ou faz um esporte mais puxado e aí ele fica todo quebrado, como a gente diz, todo quebrado, né, sentindo dores em todo canto. Então, a espirulina normalmente vai prevenir esse tipo de sensação tão comum na prática esportiva. Outra coisa importantíssima é que a espirulina vai prevenir o estresse oxidativo. Daqui a pouco eu vou explicar o que é esse estresse oxidativo e o que é que ele provoca na musculatura. E tudo isso vai fazer com que você vai ter um rendimento muscular bem melhor, então vai haver uma melhora do rendimento muscular e, consequentemente, a performance ou o desempenho do atleta vai melhorar muito, basicamente poupando a musculatura de danos ou de microlesões e de lesões, e também o consumo da espirulina não provoca dependência, você não fica dependente dela. E uma coisa muito importante que nós precisamos, e cada um de nós que está ouvindo isso agora, que é distribuidor e consumidor da espirulina, é preciso entender e dizer para os esportistas, principalmente esportistas de alto nível, que a espirulina ela não é doping, ela não é considerada como doping. Apesar de todos os efeitos benéficos que ela faz e da melhoria da performance que ela proporciona ao atleta, ela não é de forma alguma um doping. Inclusive, ela tem o selo da Associação Antidoping Mundial, colocando ela como um alimento que não provoca doping. Próximo. Perfeito. Agora nós vamos... A história do Matheus foi nesse sentido, né? Que ele começou a utilizar enquanto ele participava de campeonatos na Europa, né, de futebol, e ele ficou com dúvida se era doping ou não quando ele foi apresentado. E foi tirado todas as dúvidas, né? Perfeitamente. Próximo. Então, agora a gente vai analisar cada uma dessas, o porquê é que a espirulina faz tudo isso. Então, como eu falei para você, a espirulina, ela diminui, ela aumenta a resistência muscular. Por que é que ela aumenta a resistência muscular? Mas primeiro, vamos saber o que é a resistência em si. A resistência é a capacidade de manter um esforço de forma eficaz durante o maior tempo possível. Então, quanto maior for a tua capacidade de você executar aquele movimento em mais tempo, você aí tem uma resistência maior. Todos os esportes necessitam de uma resistência. Uns mais, outros menos, mas todos eles solicitam da musculatura que ela tenha resistência para tolerar aquela exigência muscular. E essa resistência, ela passa primeiramente, ou ela é dependente da oxigenação do músculo. O músculo precisa de oxigênio. E se ele não tiver oxigênio adequado, ele vai ter uma resistência bem diminuída. O mais interessante é que as pesquisas mostram que mais de 3/4 dos atletas têm carência em ferro. Então, veja só, uma maioria expressiva dos atletas, e aí eu estou falando sobretudo e principalmente de atletas de alto nível, atletas de alta performance. A maioria deles tem carência de ferro. E o que é que essa carência de ferro vai ocasionar? Exatamente uma deficiência de oxigênio no músculo. Porque quem leva
quem leva o oxigênio para o músculo é o sangue. E o sangue, ele é rico em ferro. Quando se tem uma carência de ferro, então você tem uma diminuição dos glóbulos vermelhos, que são os glóbulos do sangue que vai levar o oxigênio para os músculos. E aí, havendo essa carência de ferro, você tem uma diminuição da quantidade de oxigênio que vai chegar ao músculo. E com isso, se a quantidade de oxigênio que está chegando no músculo é diminuída, então a resistência desse músculo será também diminuída. Ora, como está provado, uma boa parte dos atletas sofre de deficiência ou carência em ferro. Isso leva a que eles tenham uma resistência muscular diminuída. E por que então que a espirulina vai melhorar a resistência? Porque ela é riquíssima em ferro. Nenhum alimento na face da Terra tem tanto ferro quanto a espirulina. Além do mais, além de ser riquíssima em ferro, ela também é muito rica em vitamina B12 e no cobre. E todos esses três elementos, ferro, vitamina B12 e cobre, vão ter uma importância fundamental na produção dos glóbulos vermelhos, ou seja, na hematopoese, na formação do sangue. Então, a espirulina é riquíssima, tanto em ferro, como na vitamina B12, como no cobre. E todos esses três elementos vão fazer com que haja uma maior produção de glóbulos vermelhos e, consequentemente, o sangue vai poder carregar uma quantidade maior de oxigênio para o músculo e, assim, aumentando a resistência desse músculo. Então, a espirulina, ela aumenta consideravelmente o volume máximo de oxigênio no músculo, o famoso VO2 max. Ou seja, isso, se a gente for comparar isso a um motor, seria a cilindrada do motor. Esse VO2 max é a cilindrada do motor. E a espirulina aumenta esse volume máximo de oxigênio para chegar no músculo, por causa da riqueza dela em ferro, vitamina B12 e cobre, que vai incentivar e melhorar a produção de sangue, sobretudo dos glóbulos vermelhos, carregando aí uma maior quantidade de oxigênio para o músculo. Além do mais, a espirulina é riquíssima em clorofila. Essa clorofila também é um pigmento que a gente sabe que tem nas plantas, esse pigmento verde, e que também carrega bastante oxigênio. E, além do mais, a espirulina é riquíssima em ficocianina, que é um outro pigmento que tem uma estrutura molecular muito parecida com a eritropoetina, que é a EPO. Muitos atletas, em tempo passado, se dopavam com EPO, eritropoetina, que é um hormônio que vai incentivar a formação de glóbulos vermelhos. Só que isso é um doping. Isso não é aceito. Se o atleta usar eritropoetina, ele vai ser pego e vai ser desclassificado. Mas a espirulina, ela tem esse efeito hematopoético ou eritropoético, ou seja, ela produz a produção de glóbulos vermelhos através da quantidade imensa de ficocianina que ela tem, e vale aqui dizer que a espirulina é o único alimento, não é? E principalmente a alga comestível, que é rica em ficocianina. E essa ficocianina age na produção também dos glóbulos vermelhos e, consequentemente, potencializando a resistência muscular e dando ao atleta uma capacidade maior de reagir ao esforço exigido. Então, assim nós aprendemos o porquê que a espirulina melhora a resistência. Próximo slide, por favor.
Além do mais, a espirulina ela vai melhorar muito a recuperação muscular. Toda vez que o músculo ele é exigido, após um certo momento de contração muscular, o músculo precisa ter uma recuperação. Ele precisa se recuperar, até porque as reações químicas que existiram no músculo levaram ele a acumular substâncias dentro dele que vão provocar aquela dor e que vão provocar lesões. Então, ele tem necessidade de se recuperar. Ora, a espirulina acelera a recuperação muscular. Isso porque ela é muito rica em ácidos graxos essenciais, que são substâncias importantíssimas no metabolismo do músculo. Então, ela é riquíssima em pigmentos, como a gente viu, ficocianina e clorofila, que também contribuem para a regeneração ou recuperação muscular, riquíssima em enzimas, e daqui a pouco nós vamos ver algumas, em oligoelementos, que são aqueles minerais, e em glucídios, que no caso, o glucídio é a energia para o músculo funcionar. Então, a espirulina ela vai destruir os radicais livres e, por isso, ela evita o estresse oxidativo. Porque, como a gente viu e eu acabei de explicar, o músculo ele precisa muito de oxigênio. Para funcionar, ele precisa do oxigênio. E aí, isso vai criar um excesso, muitas vezes, de oxigênio naquele músculo, e isso cria um estresse oxidativo, formação de um oxigênio que não é bom. E isso vai inflamar o músculo, vamos assim dizer, e provocar aquelas dores tão comuns depois de um esforço grande do músculo. Ora, a espirulina ela vai destruir os radicais livres, principalmente esse oxigênio livre, até pela riqueza dela em ferro, e vai evitar o estresse oxidativo, dessa forma eliminando as inflamações e também as dores musculares. Quando o músculo ele se contrai, sempre vai existir a formação do ácido láctico, ou dos lactatos. E esse lactato em excesso dentro do músculo vai provocar as dores, as cãibras, tão famosas. E a espirulina, ela vai tamponar esse lactato, ou seja, e ela vai incentivar uma absorção precoce do lactato. E mais ainda, além dela fazer com que esse lactato seja absorvido rapidamente, principalmente no fígado, ela vai transformar esse lactato em energia, para que o músculo possa, assim, gozar disso aí. Então, a Universidade de Memphis, nos Estados Unidos, em 2006, ela fez um trabalho científico e com esportistas, ela viu que o uso da espirulina diminuía as dores musculares nos atletas. E isso porque, por causa da presença da ficocianina, que é esse pigmento azul que a espirulina tem, e que tem uma ação anti-COX-2, porque esse COX aí é um oxigênio ruim que se forma dentro do músculo e vai levar aquelas dores, vai levar à deteriorização do músculo, vai levar o envelhecimento precoce do músculo e vai diminuir toda a eficácia do músculo. Então, a ficocianina, ela é um agente anti-COX-2, ou seja, ela vai destruir esse COX-2, que, na realidade, é uma prostaglandina da inflamação. Essa ciclooxigenase 2, que é o COX-2, provoca a inflamação do músculo e gera dor e, consequentemente, diminui o desempenho esportivo. Ora, a ficocianina, ela age aniquilando esse COX-2, a ciclooxigenase 2, e, consequentemente, dando ao músculo uma condição de trabalhar melhor. Então, por isso, a espirulina vai incentivar a recuperação muscular.
o indivíduo que consome espirulina tem uma recuperação muscular muito mais efetiva do que aquele que não tem. Próximo. Então, como é que a espirulina ela incentiva a diminuição do músculo e o desenvolvimento do músculo, ou seja, o aumento da massa muscular, e ela vai diminuir gordura? Então, o músculo para crescer precisa de proteína. Então, a espirulina ela é o alimento mais proteico que existe na face da Terra. Ela tem até 70% do peso dela é proteína. E, além de ter muita proteína, é uma proteína de excelente qualidade e de uma absorção 15 vezes maior, por exemplo, do que a carne. Então, além de ser muito rica em proteína, ela tem todos os aminoácidos essenciais que uma pessoa precisa e os não essenciais. Então, é uma proteína de excelentíssima qualidade e de grande absorção intestinal, como nenhum outro alimento pode fornecer. Ora, só para abrir um parênteses aqui, uma pessoa que, por exemplo, faz academia, e uma pessoa com 80 quilos, por exemplo, ela vai precisar consumir aproximadamente 180 gramas de espirulina por dia. Então, vou repetir. O camarada que faz academia e que tem basicamente 80 quilos, ele tem uma necessidade diária de consumo de espirulina, de proteína, de 180 gramas. O consumo que nós recomendamos para um esportista de alto nível e que está numa fase de demanda de trabalho, de exercício grande, é de 10 gramas por dia de espirulina. Então, 10 gramas ele vai estar bem alimentado. Essas 10 gramas vai fornecer a ele aproximadamente 6,5 gramas de proteína. E é claro que essas 6,5 gramas está muito longe daquelas 180 que ele necessita. Então, a espirulina em si não é um alimento que vai ser o repositor ou vamos dizer assim, um substituto da proteína em si. Apesar dela ser muito rica em proteína, mas ela não pode ser consumida em grandes quantidades. O máximo, como eu estou falando, seria aí em torno de 10 gramas por dia para um atleta. Agora, é por isso que a Spigreen, ela criou a sua linha de proteína com espirulina dentro. E vale salientar que é a única no mundo, é o único produto no mundo, os wheys, né, que é Spi proteína. Então, esse whey Spi proteína basicamente é riquíssimo em proteína e, além do mais, com a espirulina dentro. Então, é um produto único no mercado, não existe em lugar nenhum no mundo, levando a vantagem da espirulina mais a proteína que o indivíduo necessita. Então, uma coisa importantíssima na produção da musculatura, ou seja, no crescimento dessa musculatura, é os aminoácidos de cadeia ramificada, ou seja, os BCAAS. São famosos aí, para quem faz academia e tudo, conhece muito bem isso aí, esse linguajar, BCAAS. Isso é muito procurado pelos atletas, principalmente pessoas que trabalham com halterofilismo, etc, etc, etc. E esse BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, são a leucina, a isoleucina e a valina. Ora, a espirulina é riquíssima em BCAAS, em leucina, isoleucina e valina. Isso significa dizer que isso vai incentivar o crescimento do músculo. Ora, a espirulina é excepcional em teor em magnésio e cálcio. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre esses minerais, mas eu quero apenas dizer que esses dois minerais, cálcio e magnésio,
eles contribuem significativamente em mais de 300 reações de produção de energia dentro do músculo. Então, sem esses dois minerais aí, não vai ter desenvolvimento adequado da musculatura. Ora, a espirulina é riquíssima em magnésio e cálcio. Então, veja aí por que a espirulina vai melhorar o crescimento da tua musculatura. Agora, como é que ela vai baixar o nível de gordura do indivíduo? Ou seja, vai diminuir a quantidade de tecido adiposo, né, de gordura que está no organismo. Então, primeiramente porque a espirulina ela tem um baixíssimo teor em gordura, ela é muito magra, praticamente desprovida de gordura e de açúcares. Ela não tem esses açúcares que vai desenvolver o tecido adiposo. E, além do mais, o consumo da espirulina provoca um efeito de saciedade, ou seja, tira a fome do camarada. Mas isso só ocorre se você consumir ela 30 minutos antes das principais refeições que você vai fazer. Por quê? Porque ela é riquíssima em fenilalanina, que também é um componente da espirulina em grande quantidade, e essa fenilalanina vai acionar a nível cerebral o efeito da saciedade. Então, a fenilalanina vai dizer para o cérebro que o teu estômago está cheio e isso vai fazer com que o centro do apetite, ou seja, a vontade de comer, diminua, e aí você comendo menos, consequentemente, você perde esse tecido gorduroso, é o primeiro a ser queimado, principalmente se você está fazendo atividade física, e com o consumo da espirulina, você não tem necessidade, a espirulina também diminui consideravelmente o desejo de comer açúcar ou coisas gordurosas. E aí, consequentemente, você vai diminuir o tecido adiposo, ou seja, essa camada de gordura dentro do organismo. Próxima, por favor. Então, veja aí o quanto a gente já aprendeu, mas ainda tem muito mais. Então, o músculo, para se contrair, precisa de energia. Essa energia vem exatamente dos componentes que vão estar no sangue, vamos assim dizer. Então, o cálcio, o magnésio e o fósforo são importantíssimos porque, principalmente cálcio e magnésio, vai participar de 300 reações enzimáticas do metabolismo energético. Ou seja, sem esses dois aí, não tem praticamente produção de energia. E também sem cálcio, não há contração muscular. O cálcio é fundamental na contração do músculo, sem cálcio não existe contração muscular. Então, toda vez que o músculo vai se contrair, ele exige cálcio. A espirulina é riquíssima, mais rica em cálcio do que, por exemplo, o leite. Mais rica em magnésio e também mais rica em fósforo. Não é? Então, o cálcio e o magnésio, como está escrito aí, voltando, por favor. Volta lá para onde a gente estava, por favor. Isso, obrigado. Então, uma coisa que é comum nos atletas é uma deficiência de magnésio, a chamada hipomagnesemia. Principalmente naqueles atletas que correm longas distâncias e que levantam peso. Ou seja, corredores de maratona, meia maratona, enfim, de longas distâncias, e aqueles que estão fazendo academia sempre vai desenvolver uma deficiência de magnésio. E isso é sanado com o consumo da espirulina. O fósforo já foi mostrado várias, por exemplo, a Autoridade Europeia da Segurança de Alimentos, por exemplo, mostrou, através de trabalho de pesquisa, que o fósforo
ele é fundamental na formação de ATP, que é o trifosfato de adenosina. Esse trifosfato de adenosina é quem vai fornecer energia para o músculo. É ele quem vai dar energia para que o músculo se contraia. E sem fósforo não há formação de ATP. E a espirulina é riquíssima em fósforo. Daí o porquê que a espirulina vai melhorar consideravelmente o metabolismo energético, trazendo mais energia para o músculo e gerando esse músculo uma capacidade melhor dele reagir. Próximo. Então, além disso tudo, a espirulina vai agir de outras formas ainda. Por exemplo, toda a atividade muscular tem uma tendência de acidificar um pouco o organismo. Quanto maior for o esforço, não é? Até porque há um consumo de oxigênio, mas há também uma produção de gás carbônico, e a concentração desse gás carbônico em grandes quantidades tem uma tendência de acidificar o organismo e, sobretudo, a musculatura. E acidificando, isso traz lesões para a fibra muscular e também lesões celulares. A espirulina vai alcalinizar não só o músculo, mas o organismo como um todo. Isso porque ela é riquíssima em clorofila. E a clorofila, ela tem essa propriedade de alcalinizar. Não é? Então, como a espirulina é rica em clorofila, a clorofila vai atuar alcalinizando. Além do mais, o pH da espirulina, ele mesmo, é de 10,5. Já é um pH bastante alcalino. Então, o próprio pH da espirulina vai já alcalinizar o organismo. E a gente sabe, hoje em dia, os benefícios dessa alcalinização do organismo. Outra ação da espirulina é essa sua ação anti-inflamatória, que é por causa da ficocianina. A gente viu que ela tem um efeito anti-COX-2, que o COX-2 é uma prostaglandina que provoca inflamação. Ora, a ficocianina, ela vai destruir esse COX-2. E aí, obviamente, nós vamos ter uma ação anti-inflamatória da espirulina. Então, a espirulina é muito bom também para quem tem artrite, por exemplo. Ela melhora muito o desempenho de pessoas com artrite. Outra ação da espirulina é essa ação dela remineralizante. Nós sabemos que a atividade esportiva, o indivíduo que produz, que pratica esporte, ele sua. E durante esse processo de produção de suor, muitos minerais são perdidos. É por isso que sempre o atleta necessita de uma reposição de minerais. E essa remineralização, ela é dada também pela espirulina e em excelente qualidade, porque ela é riquíssima em macro, ou seja, aqueles minerais que o organismo precisa em grandes quantidades, como cálcio, fósforo, magnésio, que eu acabei de falar, mas também em microminerais que são importantíssimos, como o selênio, o zinco, e outros mais, que existem em grande quantidade na espirulina e que são todos eles repostos, não é? Remineralizando o organismo. Essa é outra ação da espirulina, além das que a gente já falou. Então, há um aumento da produção da hemoglobina. Essa hemoglobina é o pigmento vermelho da hemácia. Então, comendo espirulina, você vai ter uma hemácia, além de ter mais hemácias, você vai ter uma hemácia com mais hemoglobina. Ou seja, isso vai melhorar o desempenho, porque essa hemoglobina é quem leva o oxigênio. É ela quem reage com o oxigênio. E essa hemoglobina ela é riquíssima em ferro. Sem ferro não tem hemoglobina. E, como nós vimos, a espirulina é riquíssima em ferro. E esse ferro vai ser cedido para a formação da hemoglobina. E a ficocianina, como nós vimos também, vai atuar na produção dessa hemoglobina. Outra coisa, eu já falei rapidamente, eu vou falar de uma forma melhor ainda, que é a prevenção dessas câimbras. Que nós temos
seja durante ou após o esforço físico. Então, essa cãibra que se dá durante ou após o exercício físico, ela é ligada, sobretudo, à falta de oxigênio. Porque quando falta oxigênio, ou quando se forma aquele COX-2, normalmente vai existir um excesso do ácido láctico ou do lactato. E é esse ácido láctico dentro do músculo que vai ocasionar aquela dor. E as faltas de minerais, como cálcio, magnésio, também vai gerar um excesso de ácido lático, né? Então, a espirulina, como nós vimos, ela vai ter uma ação anti-COX-2, ela vai incentivar a oxigenação pelo um maior aporte de hemácia e de hemoglobina, trazendo mais oxigênio, mas ela também vai combater esse excesso de oxigênio dentro do músculo, não é? E quando você tem esse excesso de ácido láctico dentro do músculo, isso vai inibir a liberação do cálcio e da magnésio dentro do músculo. Então, quando tem muito ácido lático, então tanto cálcio como magnésio começa a faltar dentro do músculo, e isso vai gerar danos para a musculatura e, consequentemente, com a sensação da cãibra, que é a dor intensa e prolongada. Além do mais, esse desequilíbrio ácido básico, porque, como a gente viu, há uma formação de ácido dentro do músculo, vai também provocar essas dores, por causa da presença do ácido. Mais ainda, próximo, por favor. Eu quero só apenas alertar o seguinte: talvez, para quem não tem uma formação médica, talvez todo esse linguajar e tudo isso possa ficar um pouco complicado para você, mas tente se concentrar e gravar as principais coisas. No final, eu vou fazer um resumo daquilo que eu quero que fique dentro da sua cabeça. Eu estou explicando tudo, depois esses slides vão ficar à disposição e você pode revisar, analisar e estudar. Além do mais, eu fiz um documento, escrevi um documento que está já no poder da Espigurim, que explica ainda mais detalhadamente, é uma leitura que você deve fazer, e aí você vai estar mais preparado para explicar aos atletas, aos esportistas, o porquê ele deve consumir espirulina. Então, a melhora do desempenho muscular pelo consumo da espirulina se deve a 3 fenômenos. Ele vai otimizar diferentes metabolismos fisiológicos, ou seja, vai facilitar esse metabolismo fisiológico, daqui a pouco a gente vai ver. Vai aumentar o volume máximo de oxigênio, né, que é a cilindrada do músculo. A quantidade de oxigênio que chega ao músculo, a espirulina vai aumentar. E isso vai, consequentemente, melhorar a resistência do músculo, a sua capacidade de reagir ao esforço. E a recuperação de lactatos e, consequentemente, diminuição das dores, como a gente já viu atrás. Próximo. E por que acontece tudo isso que eu acabei de falar aí? Porque a espirulina ela é riquíssima em ferro. E, além do mais, um ferro altamente biodisponível. Não existe nenhum alimento e nenhum medicamento que tenha a quantidade de ferro que nós precisamos e que seja tão bem digestível quanto o ferro que está na espirulina. Além dela ser riquíssima em ferro, é um ferro bioquelatado e, consequentemente, biodisponível, ou seja, altamente assimilável pelo organismo humano. Ela é riquíssima em vitaminas do complexo B, riquíssima em B1, B2, B6, B9, B12, que são essenciais na preparação e recuperação do esforço físico. Por exemplo, a B1 regula o sistema cardíaco, melhorando tudo dentro do sistema cardíaco, melhorando a atividade cardíaca.
ela também, essa B1, essa vitamina B1, tem uma ação antiálgica, ou seja, evitando a dor e, consequentemente, também anti-inflamatória. E a vitamina B12 vai melhorar ainda mais a absorção do ferro. Por que que a espirulina melhora o desempenho muscular? Por causa da riqueza que ela tem em oligoelementos, que são aqueles microminerais, não é? E vale salientar que a maioria dos seres humanos hoje tem deficiência em oligoelementos, sobretudo aqueles que moram em grandes cidades. E a espirulina, ela é riquíssima nesses microminerais que são essenciais ao metabolismo da célula. Por exemplo, o selênio, o cobre, o magnésio, tungstênio e tantos outros, o zinco, né? E tantos outros que estão presentes na espirulina e que, quando você consome, voltando lá, por favor, você recebe tudo isso aí num pacote só. Outra coisa fundamental, por que a espirulina melhora o desempenho muscular? Porque ela é rica em enzimas e coenzimas, que são facilitadores dos diferentes metabolismos celulares. Entre todas essas enzimas e coenzimas que são riquíssimas na espirulina, destaque para a superóxido dismutase, que é a SOD, que é um potente antioxidante. Então, a espirulina é riquíssima nessa SOD e ela evita a oxidação dos tecidos e, consequentemente, também a oxidação do músculo e retardando o envelhecimento, não só da musculatura, mas também da pele e de todos os demais tecidos. Isso, eu já falei sobre isso quando falei sobre a ação da espirulina na beleza. Então, a riqueza da clorofila, que é o pigmento verde, vai desintoxicar e melhorar a oxigenação do músculo. A ficocianina, que também é um potente anti-inflamatório, que funciona como EPO, como eritropoetina, e estimulando a produção de hemácias, de hemoglobina, também como antioxidante e também como desintoxicante. A ficocianina tem todas essas propriedades e também como protetora de metais pesados. Tudo isso a ficocianina faz. Próximo, por favor. Então, por tudo isso que a gente viu aí, a espirulina é um pacote. Isso vai melhorar o desempenho atlético, o desempenho muscular de quem consome espirulina. Daí dizer que a espirulina é o alimento esportivo por excelência. Grave isso na sua cabeça. Além de mais de tudo isso que eu acabei de falar, é isso. A espirulina, ela é ativadora da melatonina. Ora, a melatonina é o hormônio do sono. O consumo de espirulina melhora o sono. E quando se dorme bem, e é durante o sono, que o hormônio do crescimento é ativado. Ou seja, para que haja crescimento muscular, é necessário que haja liberação desse hormônio do crescimento. E esse hormônio do crescimento é liberado, sobretudo, durante o sono, quando a pessoa está dormindo. Então, comendo espirulina, você vai ativar a melatonina, que é o hormônio do sono. Você vai ter um sono melhor, consequentemente, maior liberação do hormônio do crescimento. E isso vai favorecer ao crescimento da musculatura e isso vai melhorar o desempenho celular. E também esse hormônio do crescimento vai melhorar na recuperação e restabelecimento da fibra muscular. Coisa fundamental aqui, ó. A espirulina tem de 15% a 25% de glucídio. O glucídio é energia. E, importantíssimo, o açúcar que esse glucídio que a espirulina tem não vai provocar o aumento de tecido adiposo, porque ela é, sobretudo, rica em raminose e o glicogênio. O glicogênio é o combustível principal do músculo. E a espirulina é riquíssima nesse glicogênio. E, consequentemente, a energia que o músculo precisa, ela, com o consumo da espirulina,
ela vai ser oferecida praticamente instantaneamente. E isso com pouca ou nenhuma intervenção da insulina, portanto, não vai sobrecarregar o pâncreas. E aí, a gente sabe também do efeito da espirulina para diabéticos, né? Tem vários testemunhos quanto a isso. E está aí o porquê. Tá? E, isso vai também, uma vez que você tem esses dois açúcares, ramnose e glicogênio, que o que são combustíveis de alta absorção e que vai estar disponível instantaneamente para o músculo, isso vai evitar a hipoglicemia, que é comum em atletas, principalmente quando se faz grandes exercícios físicos e que leva àquela sensação de tontura, de fraqueza, de debilidade e de instabilidade da contração muscular. Então, a espirulina, por causa do seu conteúdo de ramnose e glicogênio, também vai evitar a hipoglicemia, a hipomagnesemia. Outra coisa importantíssima, a gente viu o quanto o fósforo é importante. Não é? O fósforo no metabolismo, até para a formação da energia, que é o ATP, a trifosfato de adenosina, ele precisa de fósforo. Então, a espirulina é riquíssima em mesoinositol fosfato, que é uma excelente fonte de fósforo orgânico. Então, veja aí o porquê desses efeitos todos da espirulina sobre a musculatura. Próximo. Eu quero só falar algumas comprovações que a gente tem, porque talvez você não saiba, mas há mais de 40 anos, os Estados Unidos usa nos seus atletas das Olimpíadas a espirulina. Eu acredito que a maioria de vocês não sabia disso. Então, já faz mais de 4 décadas, e você pode consultar isso sobre esse endereço aí, o CityBiz List, que é um site de notícias e negócios dos Estados Unidos. Ele diz que há mais de 4 décadas, atletas olímpicos americanos vêm utilizando espirulina. E um dos exemplos é o Leo Evans, esse que você está vendo aí, ó, grande corredor meio fundista dos Estados Unidos, que ganhou inúmeras medalhas nas Olimpíadas, 4 vezes medalhista de ouro americano e 4 vezes recordista mundial no atletismo. E Evans, ele disse que a nutrição da espirulina, ou seja, a partir do momento que ele começou a consumir espirulina, ele melhorou no seu treinamento. Ele disse que passou a ter mais velocidade e mais resistência. E, consequentemente, melhorou o seu tempo. Não é? Ele se tornou mais rápido e, consequentemente, isso favoreceu ele a ter essas 4 medalhas de ouro em Olimpíadas e também a ser 4 vezes recordista mundial. Então, esse é um testemunho de um grande atleta, né, o Lee Evans, americano. Outra coisa que talvez você não saiba, mas os atletas chineses também usam espirulina. Os atletas chineses que vão para as Olimpíadas. De tal forma que a China tem uma fazenda de produção de espirulina somente para fornecer aos seus atletas olímpicos. Então, você acha que se a espirulina não fosse um alimento que realmente proporcionasse tudo isso que eu acabei de falar, você acha que os americanos e os chineses iam usar nos atletas olímpicos deles? Eles iam perder tempo com isso? De forma alguma. E testemunhos como o de Leo Evans, nós temos centenas de atletas no mundo inteiro, e eu poderia depois passar, não vou fazer aqui porque senão ficaria muito grande, mas inúmeros atletas que comprovam a eficácia do uso da espirulina na melhoria do desempenho muscular. Próximo, por favor. Próximo slide. Então, a espirulina é o complemento nutricional esportivo por excelência. Guarde isso. Próximo. Isso porque ela tem um alto teor em ficocianina,
que é um perfeito substituto da eritropoetina, como vocês sabem. Esse EPO foi usado por muitos atletas, mas é doping. E a ficocianina é melhor do que o EPO e não é doping. Então, essa ficocianina vai ter o efeito de produção dos glóbulos vermelhos, produção do pigmento do glóbulo vermelho, ou seja, da hemácia, que é a hemoglobina. Isso vai melhorar a oxigenação do músculo e a sua capacidade de reagir. Além do mais, a ficocianina tem um efeito antioxidante, como a gente viu, anti-COX-2, e também é um anti-inflamatório e desintoxicante. A espirulina, alto teor em ferro, e além do mais, de muito ferro. Não tem nada no mundo que se compare, nenhum alimento que tenha tanto ferro como a espirulina. Por exemplo, o espinafre, que é o alimento mais rico que se conhecia em ferro, a espirulina tem 15 vezes mais ferro do que o espinafre. E, além do mais, esse ferro da espirulina é totalmente biodisponível. A vitamina B9, que é o ácido fólico, que participa na fixação do ferro e, consequentemente, e também no anabolismo muscular, ou seja, na reação de produção de energia do músculo. Como a gente viu também, riquíssimo em aminoácidos de cadeia ramificada, o BCAAS, que são leucina, isoleucina e valina, que são fundamentais para o ganho de massa muscular, para o crescimento do músculo. Riquíssimo em vitamina B1, B6 e B12, e que vai agir na preparação e na recuperação após o esforço muscular. Além do mais, ela é riquíssima nessas vitaminas lipossolúveis, vitamina D, vitamina E e vitamina A, sobretudo na provitamina A, que é o beta-caroteno, e que isso vai evitar, quando você consome espirulina, muita gente tem usado a vitamina A, e essa vitamina A vai, muitas vezes, provocar uma hipervitaminose, ou seja, uma superdosagem de vitamina A, e isso traz efeitos maléficos para o organismo. Consumindo espirulina, que é riquíssima na provitamina A, que depois se transforma em vitamina A, então você não tem esse risco de superdosagem. E essa provitamina A, assim como a vitamina E, são também antioxidantes. A riqueza em oligoelementos, que são os microminerais, selênio, cobre, magnésio, manganês e todos os demais. Riqueza em enzimas e coenzimas, principalmente o sódio, que é a superóxido dismutase, que vai combater aquele oxigênio livre, e sendo, portanto, um poderoso antioxidante. Próximo. Estou bem pertinho de terminar. Próximo slide, por favor. Então, eu deixo só essa tela aí, está totalmente em francês, mas para você ver que você pode pegar textos em francês, em português, em inglês, qualquer idioma, e todos eles vão dizer que a espirulina é o que está sendo dito aí nesse slide, os benefeitos da espirulina, né, em cima no texto. Vai melhorar a quality performance física, ou seja, vai melhorar as performances físicas, o desempenho físico, vai sulager, ou seja, vai diminuir ou vai aliviar as dores por causa da sua ação anti-inflamatória. Ela vai equilibrar, a espirulina equilibra as taxas de colesterol, diminuindo o colesterol no sangue. Ela vai reforçar a resistência às enfermidades, e a gente viu isso já, quando eu falei sobre o efeito da espirulina na imunidade. Isso a gente já desenvolveu, você já conhece bem. Ela vai melhorar a resistência muscular ao esforço e ela vai tonificar o músculo, ou seja, vai fazer com que aquele músculo seja aquele músculo bem potente, bem vigoroso, né? Tudo isso e além daquelas outras coisas que a gente já falou. Por isso, não tenha dúvida de indicar para todo esportista, mesmo de alto desempenho ou de baixo desempenho, grande ou pequeno desportista, aquele que produz, que faz muito esporte ou pouco esporte, aquele que só caminha ou aquele que faz maratona, recomenda ele espirulina, porque comendo espirulina, ele tem um pacote excelente de um alimento que é, por excelência,
o melhor alimento para esportistas do mundo. Muito obrigado. Perfeito, perfeito. Gratidão, nosso PhD Fernando Borja, por essa apresentação incrível, incrível. Muitas informações. E para quem só contextualizar aqui algumas coisas, e a gente vai para as perguntas que eu falei que seriam respondidas ao final, mas agora tem o Fernando citou que ele fez um artigo de 6 páginas. 6 páginas com muitas bibliografias que a gente vai trazer, a gente vai disponibilizar amanhã no site da Speedgreen. Então, por isso eu vou mostrar aonde você vai encontrar essa informação amanhã quando você for no site da Speedgreen. Aqui você vem no site, esse é o nosso site, speedgreen.com.br, já está sendo exibido aí. E se você vir aqui embaixo, tem algumas novidades. O Speed Blog. Então, aqui a gente já tem artigos sobre espirulina e emagrecimento, que nossa nutricionista fez. Para que serve a espirulina, sobre o mercado e espirulina e saúde da mulher. A gente já tem alguns artigos e amanhã cedo já vai ter esse artigo que o Fernando Borja contextualizou tudo isso em palavras. Essa apresentação, tudo isso está lá esmiuçado para poder ser revisado, utilizado, pensado como se fosse um livro online com a linguagem que está muito acessível, está muito fácil. Ele esmiuçou toda essa pesquisa, todo esse know-how científico que foi trazido. Então, gratidão, e eu queria mostrar isso porque amanhã já vai estar disponível, porque o Fernando fez todo esse trabalho maravilhoso de pesquisa, de traduzir, questão também no sentido de literal da palavra, traduzir em palavras mais fáceis, mas também trazer todo esse conhecimento que tem disponível em inglês e outras línguas para que vocês possam ter esse material. Que, como o Fernando Borja falou, já é utilizado na China pelos atletas, nos Estados Unidos há muitos anos, e agora a gente está tendo acesso a esse produto com a máxima qualidade. Então, tem algumas perguntas aqui, eu vou trazer para o Fernando. Desde o começo já tem pergunta aqui, se eu não me engano, do Cláudio, do Carlos. Carlos Eduardo, gratidão pela pergunta. E a pergunta é sobre o diabetes também. A diabetes causa a sarcopenia, perda da massa muscular. O consumo da espirulina implicaria no retardo ou até erradicação dessa condição em pessoas portadoras dessa deficiência? Fernando, como ficaria essa pergunta? Primeiramente, a gente vê que inúmeros testemunhos de pessoas com diabetes que, quando consomem a espirulina, tem uma diminuição do quadro da diabetes. Isso é notado em praticamente todas as pessoas que têm diabetes, pelo menos as que eu acompanhei até hoje. Né? Então, já vai melhorar o quadro da diabetes e, consequentemente, com todos esses elementos que a gente acabou de ver, e, consequentemente, diminuindo o quadro de diabetes em si, a espirulina também vai incentivar o ganho de massa muscular. Perfeito. Agora, deixa eu falar algo aqui. A massa muscular só aumenta com atividade esportiva, com esforço. Né? Não é que você vai comer espirulina e o seu músculo se desenvolve sozinho. Não existe isso. Tá? Ela vai capacitar, ela vai dar todos os elementos necessários para que o músculo, uma vez exigido, se desenvolva. Mas sem o esforço físico não há desenvolvimento muscular. Ao contrário, há atrofia. Todos nós sabemos quando, por exemplo, alguém quebra uma perna, um braço, bota no gesso. E aí você passa 1 mês, 2, 3, 4 meses no gesso. Quando você tira aquele gesso, aquela perna ou aquele braço, ele vai estar mais fino do que o outro. Por quê? Porque você ficou sem movimentar. E sem movimento, o músculo realmente tende a diminuir. Comendo espirulina e fazendo atividade física, você desenvolve a musculatura. Então, para o diabético, no caso, a diabetes dele já vai diminuir, e isso eu tenho certeza, e
a espirulina vai facilitar ele ganhar massa muscular, uma vez que ele tenha movimentação física. Perfeito, perfeito. Inclusive, para complementar e trazer uma informação também, a gente recebeu um depoimento incrível de uma mãe, da Adriana, que o filho de 4 anos já tinha sido diagnosticado em vários médicos com a pré-diabetes. Então, a partir ele com alguns dias, esse depoimento vai ao ar em breve, alguns dias de consumindo a espirulina, a glicemia dele já melhorou incrivelmente. Então, uma coisa que já estava determinada após o consumo da espirulina já ajudou essa criança, e essa criança já melhorou a questão de imunidade também. É um depoimento incrível que vai sair. Até arrepia de falar o quão impactante é esse depoimento. E complementa exatamente isso que o Fernando Borges acabou de falar. Tem outra pergunta aqui bem interessante também. A Regina. Gratidão, Regina, pela pergunta. E a pergunta é: o excesso de espirulina prejudica os rins? Primeiramente, a gente vai ter que entender o que é um excesso de espirulina. Essa questão de excesso ou não excesso depende de cada pessoa. Uma dose de manutenção de espirulina diária é 2 gramas por dia, entre 2 a 5 gramas por dia. Então, basicamente, isso não vai trazer nenhum dano aos rins, ao contrário, porque ela é desintoxicante, ela desintoxica os rins, fígado, todos os órgãos. Apesar dela ser muito rica em minerais, como a gente viu, cálcio, magnésio, selênio, zinco, cobre e inúmeros outros, manganês, enfim, uma série deles, mas a quantidade que você consome diária, 2,5 gramas, 5 gramas, não chega a ser uma ameaça para os rins. Tá? Os esportistas, principalmente durante o momento em que ele está praticando, ou seja, durante uma competição, principalmente maratonistas, grandes esforços físicos, esses normalmente devem ingerir antes da competição, algum tempo antes, umas 10 gramas, e consumir a cada hora de esforço físico 1 grama de espirulina, que ele pode juntar no suco de laranja dele ou naquele repositor de minerais que ele toma. Isso também não geraria, tendo em vista que é uma coisa esporádica, um excesso de consumo com danos para os rins. Tá? Mas, como já respondi outras vezes, durante outras conferências que eu fiz, cada caso é um caso. E cada pessoa é uma pessoa. Então, se a pessoa ela tem dúvida, por exemplo, se ela tem problemas renais, antes de consumir espirulina, seria melhor ela consultar o seu médico. Perfeito. Talvez algumas pessoas tenham a seguinte pergunta: se ela consome, no caso dos nossos produtos, o Speedforce, o Speedcream, a proteína, isso daria algum problema de excesso? Talvez. Não, não. Perfeito. Não, porque esses outros, por exemplo, principalmente os whey aí, o speed proteína e tal, ele tem a espirulina e tem a proteína. Como eu disse a você, e como eu acabei de falar, a necessidade de um halterofilista, de uma pessoa que está fazendo bastante esforço físico e está necessitando desse crescimento físico, e é por isso que nas academias é tão comum a presença esses shakes proteinados, que são os wheys, ele necessita de 180 gramas de proteína por dia. Tá? Então, por isso que é necessário ter uma proteína que ele pode trazer desses whey, mas pode trazer dos alimentos também, carne, peixe, enfim, até vegetais muito proteicos, ele pode tirar isso daí também dos alimentos.
A vantagem dos produtos da Espigurim é porque tem a espirulina mais a proteína. E isso é uma coisa que só os produtos Espigurim têm. Perfeito, maravilha. A Regina, muito participativa, ela enviou outra pergunta, e é: pessoa com gastrite nervosa, pode tomar espirulina? Pode e deve. Gastrite é excesso, normalmente vai ter um excesso de ácido estomacal, e como a gente viu, a espirulina tem um efeito alcalinizante. Além do mais, a espirulina, ela tem uma atuação cerebral e neurológica fundamental, que, aliás, é outra coisa que concorre para o desempenho esportivo. As pessoas que tomam espirulina, elas têm um efeito de se tornar menos excitáveis, ou seja, menos nervosas, elas se tornam mais calmas. O consumo da espirulina ativa a atividade neuronal, melhorando a liberação de substâncias do prazer, como serotonina e outras mais, e melhorando todo esse mecanismo neuronal, consequentemente, melhorando a reação da pessoa ao seu ambiente. E, nesse caso, eu acho que a pessoa que tem essa gastrite nervosa deveria, sim, comer espirulina. Ela vai ter aí duas ações de espirulina. Uma, já a nível do estômago em si, e a nível do tecido nervoso, ou seja, dos neurônios lá no cérebro, melhorando a reação desse tecido neuronal aos estímulos nervosos, ou seja, tornando a pessoa mais calma. Perfeito, perfeito. Seria até bom, eu não sei quem é, se ela conhece ela ou se ela conhece essa pessoa, que ela acompanhasse e visse a melhoria da pessoa e pedisse o testemunho dela. Perfeito, É muito maravilha. interessante a gente ter isso. O Leandro Nascimento colocou aqui: perguntas diretas. Qual o melhor horário para tomar? Manhã, tarde, noite ou antes de dormir? Qual a melhor dosagem? Quantas cápsulas? Eu não entendi se nessas pesquisas... Olha, depende. Então, eu, por exemplo, eu como a minha espirulina sempre pela manhã cedo. Eu como ela de manhã cedo. Então, eu misturo no meu iogurte. Eu faço meu iogurte e meto espirulina dentro. Como ela aí. E, às vezes, no final da tarde também. Às vezes, no final da tarde, eu também como com um shake. Eu faço um shake e como ela também. Qualquer horário é bom. Se você quer emagrecer, ou tem aquele efeito saciador do apetite, então o ideal é você comer ela 1 hora antes ou meia hora antes das principais refeições. Isso vai dar aquele efeito de saciedade e você vai comer menos. Mesmo para quem quer emagrecer, no caso, perder gordura. Para quem não tem esse problema, coma de manhã, porque você já vai ter aquela energia durante o dia todo. De manhã e no final da tarde, porque isso também vai ter um efeito sobre o sono, melhorar o seu sono. Como eu falei, a dose de manutenção para você comer todo dia, a sua vida inteira, 2 gramas por dia é suficiente. Cápsula, no caso, seriam 4 cápsulas. Você tomaria 2 pela manhã, 2 no final da tarde. Perfeito, perfeito, Fernando. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, só que nosso tempo está no limite e acabou de chegar aqui. Ele já estava acompanhando, só que agora ele chegou na nossa sala. O nosso diretor, Hernani, está aqui. Ele já vai sentar aqui na... Boa noite, Fernando. Tudo bem? Boa noite a todos os convidados. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo jóia. Tudo bom. Satisfação aí. Estava acompanhando, estávamos em reunião. Boa noite a toda a equipe aí do Brasil todo conectado. Muitos convidados na sala, convidados aí da Bahia, de Brasília, de Manaus. Estamos aí com um grande líder de Manaus também aí presente, equipe da Bahia. Doutor Fernando, eu quero mais uma vez aí agradecer pela sua participação, pelas suas informações, conhecimento. Recebi aqui feedback, estamos acompanhando aqui o chat. Eu acompanhei metade da conferência até agora, mas, como sempre,
trazendo para nós informações riquíssimas, poderosas, para que a gente possa aprender e depois ter segurança na venda. Temos várias perguntas aqui, mas devido ao nosso horário, eu quero apenas pedir para o Dr. Fernando dar uma consideração final e logo após o Dr. Fernando eu tenho alguns recados muito importantes, extremamente importantes para o nosso negócio. Doutor Fernando, para poder liberá-lo, uma consideração final aí, mais uma vez, grande abraço e muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma alegria imensa poder contribuir, porque, como eu sempre disse, nós estamos proporcionando às pessoas a ter saúde e nunca foi tão atual como agora a importância da saúde. É verdade. O quanto é importante você ter saúde. A gente está vendo quantas pessoas ao nosso redor adoecendo. E então, o que nós estamos fazendo é levando saúde para as pessoas. Verdade. E a saúde é o maior patrimônio que uma pessoa tem. Sem saúde, você não é nada. E Hipócrates, ele falava, médico, que o teu alimento seja o teu medicamento e que teu medicamento seja o teu alimento. Verdade. E nenhum alimento sobre a face da terra preenche essa frase a não ser a espirulina. Espirulina é o teu medicamento. E o teu medicamento é a espirulina. Eu já desenvolvi aqui alguns temas como imunidade, como beleza, como as propriedades em si da espirulina, os seus componentes. Hoje desenvolvi esse sobre a espirulina e os esportistas, mas existem inúmeras outras áreas que a gente vai ter a oportunidade de falar subsequentemente, mas em suma e em resumo de tudo, é que a espirulina é o melhor alimento da face da terra, e o que nós estamos fazendo não é vendendo um produto, nós estamos levando saúde para as pessoas. E eu me alegro de poder contribuir com isso, porque é importante que cada um dessas pessoas que estão levando a espirulina possa, com propriedade, explicar o que ela faz. Você não vai levar para alguém algo que você não acredita e não conhece. Tudo isso que a gente tem falado até agora é científico. Não é nada blá, blá, blá. É tudo provado cientificamente. Não é aquela conversa de quem quer vender um produto. São dados científicos. A gente vê o quanto a ciência é importante. A gente está vendo agora a confrontação da ciência com esse vírus. Não é? E aí a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a ciência vai vencer. Seja através de uma vacina, que não demorará, acredito, né? Brevemente essa vacina vai estar por aí, e aí nós teremos ganho essa grande briga, ou através de medicamentos, como já tem sido feito alguns tratamentos que têm surtido efeito. Então, a ciência, ela é isso. E a ciência, tudo que nós estamos falando sobre espirulina é científico. Não é conversa de blá, 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 ou de quem está vendendo um chá, etc, etc. Não, é científico e nós nos alegramos sobremaneira de saber que estamos formando pessoas no Brasil inteiro e que essas pessoas vão estar distribuindo saúde. E também, e aí eu vou concluir dizendo isso, e que vão estar levando para os nossos atletas olímpicos e recordistas o que eles precisam, porque eles não sabiam até agora o que os americanos já sabiam e os chineses já sabiam. Então, nossos atletas brasileiros irão para as Olimpíadas e irão para as grandes disputas tão bem preparados quanto eles, consumindo nossa espirulina. Um beijo bem grande. Jesus abençoe cada vez mais. Amém. Doutor Fernando, eu quero compartilhar contigo duas informações. A primeira, eu quero compartilhar com todos os nossos ouvintes que estão aqui, todos. O meu sonho, Hernani Braga, não é ter um carro de R$1 milhão, não ter uma casa
não é ter uma casa de 20 milhões de reais. O meu sonho, doutor Fernando, eu sei que o senhor é atleta, é chegar a defender o Brasil nas Olimpíadas da terceira idade. Este, para mim, é o meu maior objetivo. Ou seja, está desfrutando de uma saúde a partir dos 80 anos de idade. Esse, para mim, é o meu maior sonho. Meu sonho. Eu tive uma carreira como atleta, né, mas tive um problema, uma lesão no meu joelho, teve que ser interrompida, mas ainda o meu sonho ardente é defender o Brasil nas Olimpíadas Mundiais da terceira idade, fazendo aí ou atletismo, ou vôlei, alguma coisa. Mas esse meu objetivo é saúde. Quando eu assisto os vídeos dessas Olimpíadas, as pessoas com 90 anos de idade correndo prova de 400 metros, de 100 metros rasos, não sei se o senhor já teve a oportunidade de assistir, doutor Fernando, mas ali, para mim, aquilo é o meu sonho de vida. Não adianta eu ter uma Ferrari de R$1 milhão encostada na garagem e não ter a saúde na sua plenitude. Então, esse tema que o senhor trouxe, esporte, saúde e sonho que está atrelado, para mim, que eu tenho esse sonho de vida, e eu sei que para o senhor também, o senhor pratica atividade física, é esportista, mesmo que amador, mas com certa frequência, eu acredito que nós temos que falar mais sobre isso, porque não existe sonho maior do que ter saúde. Quando você está com dor de cabeça, acabou todos os seus objetivos. Você quer resolver aquele problema da dor de cabeça. Então, saúde realmente é em primeiro lugar, e como o senhor disse, neste momento, nesse novo cenário, atual e futuro, o tema saúde vai ser prioridade nas casas, nos lares e nas pessoas. Nós estaremos aqui para poder levar essa solução para o mundo, para as pessoas que buscam ter uma vida mais saudável. E aqui eu recebi uma solicitação aqui do Carlos Palma. Ele fez uma pergunta, como é uma pergunta, de certa forma, é um risco eminente de uma pessoa, acho que meu amigo, meu irmão, se encontra com câncer nos rins e tem feito químio. Ele pode tomar, já que ele se encontra tomando vários outros remédios? Doutor Fernando, teria alguma explicação? A gente sabe que vamos orientá-lo para sempre acompanhar os médicos, mas teria alguma orientação? Eu, como sempre, eu acho que aí ele deve consultar o médico dele, conversar com o médico para que o médico oriente. Perfeito. É a melhor coisa. Tem uma outra questão aí também sobre, de Lúcia, a questão de osteoporose. Ela diz que, já por recomendação médica, ela consome cálcio e vitamina D. E ela pergunta que, consumindo agora a espirulina, ela deve diminuir a dose do cálcio e do vitamina D ou não. E também consulte o seu médico, fala com ele, leva a constituição aí da espirulina, o conteúdo que ela tem em cálcio, que tem em vitamina D, que aí o teu médico vai saber te orientar, tá bom? Tá bom essa aqui para eu mandar para ele. Assim. Muito bom, doutor Fernando. Live aí. Vamos junto para as Olimpíadas da terceira idade, quem sabe? Bora, né, inclusive, eu também sou atleta, eu pratico praticamente todos os dias tênis. Então, eu sou fã número 1 do tênis. Inclusive, hoje fui jogar com o meu professor, que me treina já há 6 anos. Ainda não. Já faz 6 anos. Aí agora está correto? 6 anos que eu treino com ele. Agora já comecei a ganhar dele. Eu vou ter exclamação. Que é um desafio imenso, o aluno ganhando do professor, né? Para mim, o nível dele era uma coisa inatingível para mim, assim, uma coisa... É como um camarada que está andando no Fusquinha e o outro cara passa numa Ferrari. Sim. Era basicamente isso, mas... Dedicação. Hoje, por exemplo, a gente jogou, ganhei dele. E o mais interessante é que todos eles observam, todos que jogam comigo, eles dizem, rapaz, Fernando não cansa. Até tem um médico que joga comigo e ele diz, rapaz, a gente precisa analisar a tua musculatura, fazer um estudo da tua musculatura. E eu já falei para ele, rapaz, não é minha musculatura, eu não tenho uma musculatura superdotada. Na realidade, eu como espirulina. Rapadura e espirulina, né? Espirulina, não precisa nem de rapadura.
É espirulina. Espirulina. O senhor já compartilhou comigo algumas histórias e eu sei que esses belos exemplos. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe grandemente, viu? Forte abraço a você, para toda a família. Muito obrigado aí. Vamos continuar aqui. Doutor Fernando, até mais. Deus abençoe, viu? Obrigadão, valeu. Gratidão, até mais. Tchau. Até mais. Equipe Espiriguim, olha que coisa linda, né? Que maravilha. Como é bom esses momentos, né? Eu quero dizer a todos que se preparem para entrarem num novo momento, numa nova fase. Nós estamos trabalhando aqui incansavelmente para preparar novidades incríveis para vocês. Nós estamos vivendo um novo cenário da economia mundial, um novo cenário de consumo, um novo cenário de crenças, de propósitos e com isso, as empresas que não responderem de forma rápida, eficiente e cirúrgica nas suas operações, elas vão ter sérios problemas no seu posicionamento. E nós da SPGreen, com toda a responsabilidade de criarmos vantagens duradouras, preste bem atenção, criar vantagens duradouras, atrelado ao novo perfil de consumo e o novo perfil da economia, nós estamos preparando muitas novidades para vocês. Muitas mesmo. Não é brincadeira, não é marketing, não é gatilho, não. É fato. São fatos. E sabendo que hoje as pessoas elas estão buscando empresas que têm um papel adicional na sociedade. Empresas com propósitos. Preste bem atenção, líder, profissional, distribuidor aqui da SPGreen. As pessoas estão buscando isso. Empresas com propósitos. E o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, nós temos os melhores produtos do mercado. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Nós estamos diante de um cenário extremamente favorável para o produto que nós produzimos, cultivamos e comercializamos. Olha a profundidade dessas informações. Produzimos, cultivamos e comercializamos. Nós temos a cadeia em nossa mão. Não dependemos de terceiros. Um produto único. Dentro de uma necessidade de alimentação saudável. Esse é o nosso posicionamento. E agora, nós terminamos os nossos estudos, terminamos os nossos levantamentos tributário, jurídico, comercial, fornecedores, e chegamos estamos finalizando as novidades para vocês. Durante os próximos dias, vocês estarão acompanhando nossas redes sociais e, de fato, nós estaremos divulgando e compartilhando essas novidades com todos vocês. Mas antes disso, nós vamos chamá-los para uma conversa individual. Estamos certos do caminho que nós percorremos. Entendemos perfeitamente que a empresa, nesses seus primeiros 6 meses, o foco foi produto, produto e produto, porque nós estamos inserindo uma nova cultura no Brasil e, neste momento, nós temos que observar que tudo está sendo convertido para a linguagem de saúde e renda. E tivemos que tomar ações de forma mais rápida por causa do momento que a sociedade brasileira e mundial vive. Então, nós aceleramos o processo, intensificamos os estudos, intensificamos os lançamentos, e o que nós temos aí para apresentar para vocês nos próximos dias é algo extremamente vantajoso e duradouro. Temos uma equipe de profissionais que trabalharam para apresentar para vocês todas essas novidades. Encabeçando todo esse projeto, nós temos o nosso presidente, Reinaldo Moraes, o nosso vice-presidente, Matheus Moraes,
e toda a equipe corporativa do Grupo Speedgreen. Então, tem muita novidade vindo por aí, muita novidade mesmo, e eu quero chamar a atenção de vocês para prestarem atenção nas nossas redes sociais. Inclusive, reforço aqui, e também, de forma pública, eu quero parabenizar a nossa equipe de comunicação, nossa equipe de marketing, Rafael Araújo, Patrick, outros colaboradores que estão por trás de todo esse cenário, em que a empresa Speedgreen está a cada dia encorpando mais, ficando melhor posicionada no setor de vendas diretas e marketing de rede, melhor posicionando a sua marca, tudo isso para facilitar a vida de vocês. E a cada dia, novos distribuidores, pessoas que estão identificando na Speedgreen ser um projeto diferente. Existe uma lacuna no mercado, gente, entre os profissionais que estão buscando algo que não tem, que não existe. E a resposta chama-se Speedgreen. Pessoas que estão procurando um produto único, uma empresa planejada, uma empresa estruturada, um líder maior, realmente com responsabilidade social e um grupo que esteja com um propósito claro, definido e engajado em suas ações. E nós, da Speedgreen, estamos com esse direcionamento, com essa visão e com essa paixão e trabalho para fazermos o melhor projeto para nossas vidas. Temos a certeza absoluta que estamos debaixo de uma unção diferente. A Speedgreen, ela está com uma bênção diferente. Quem convive aqui diretamente sabe do que eu estou falando. Nós percebemos nos depoimentos dos nossos clientes, vocês que estão consumindo os produtos da Speedgreen sabem dos benefícios, não conseguem mais ficar sem consumir a espirulina. Concordam comigo, gente? Não conseguem ficar mais. Quem começa a consumir sabe a diferença que ela acontece na sua vida e não dá mais para ficar sem. É fato. Você percebe nitidamente o seu raciocínio, a sua energia, o seu corpo, o resultado, a resposta dele é outra. Então, e a cada dia, nós recebemos depoimentos aqui maravilhosos, impactantes, como disse aqui com maestria o Patrick. Recebemos um depoimento nessa final de semana de uma criança de 4 anos de idade, gente. É algo muito forte que em breve estará disponível em nossos canais e muito mais, muito mais. O que eu quero pedir para vocês aqui? Precisamos de depoimentos. A melhor ferramenta de vendas de produtos são os depoimentos. É extremamente, é fundamental. Quando você tiver de frente, tiver contato com alguém que consumiu espirulina e tem um depoimento, grave, compartilhe isso com a gente. Isso é fundamental na expansão e no conhecimento dos produtos. Então, você aí que está nos assistindo e tem um depoimento, compartilhe com a gente. Quero aqui agradecer a Karine, que fez um depoimento fortíssimo. Então, faça o seu dever, o seu trabalho. Precisamos do seu apoio, porque o projeto não é para Speedgreen, o projeto é para vocês. O projeto da Speedgreen é de vocês. Tá certo, meus amigos? Eu quero agradecer a presença, mais de 10 horas aí, horário de Brasília, para nós aqui ainda 9 horas, mas muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Acompanhe as nossas redes sociais, novidades diárias, site novo, nova inteligência comercial, novas ferramentas aí para vocês e, em breve, as novidades que iremos compartilhar com vocês. Agradeço a todos aí pelo apoio, pela compreensão, pela luta, pelo apoio, pela confiança em nosso projeto. Que Deus abençoe cada um de vocês, o lar de vocês. Estamos à disposição sempre, sempre, buscando ouvir vocês e construir o projeto que vocês e nós queremos que seja o projeto das nossas vidas. Estamos juntos?
conte com a gente. Obrigado, Patrick, pela condução da conferência de hoje. Obrigado, Rafael, que está aqui no suporte com a gente. Obrigado, equipe. Obrigado, liderança de todo o Brasil. Obrigado a você, convidado, pela sua presença. Conte com a gente, conte com o nosso suporte e vamos juntos construir um grande negócio e levar saúde. Nós não vendemos qualquer coisa. Nós apresentamos saúde, o alimento do futuro com o negócio do século XXI. O alimento do futuro, ou melhor, o melhor alimento da humanidade com o negócio do século XXI. Deus abençoe, família Espiguim, de bem com a vida toda. Obrigado, Elber, obrigado, Ivan.